Bem, Carlos, os meus clientes dentistas, eles sempre me perguntam sobre a cimentação de zircônia. E eu sempre fico na dúvida o que seria o ideal para fazer uma cimentação de estrutura sobre zircônia. Bom, vamos lá. Obviamente que, assim, tudo que eu for falar aqui são situações que, de repente, são preferências minhas também, como dentista, como, né, até professor. Mas o que eu vejo que é um consenso, né, na odontologia e na prótese dentária, é de que, para uma cimentação de zircônia, a gente utilizaria cimentos que tenham boa união ou boa tolerância ao óxido. Então, você vai aí ter, por exemplo, um U200 da 3M, você vai ter, falando assim, mais de marcas comerciais, né? O Multilink Speed da Ivoclar, o Multilink N da Ivoclar, você tem o Speed 100. Então, são cimentos que têm boa união ao óxido, vamos dizer assim, tá? É, não, é óbvio que você pode, por exemplo, assim, eu não costumo, nas minhas aulas, selecionar muito as características assim, ó. Então, esse cimento você só faz isso, esse cimento você só faz aquilo. Porque é possível, por exemplo, você cimentar uma zircônia com um cimento dual, por exemplo, né, de uma marca comercial qualquer. Não quero ficar falando em marcas comerciais aqui. Mas isso vai depender da espessura da zircônia, né? Mas como regra geral, de maneira mais fácil, a cimentação de uma zircônia, ela seria de preferência com esses cimentos que tem, a gente chama de uma molécula fosfatada, que aí você vai ter, acho que o principal aí dentro do Brasil hoje, o 200 da 3M. Tá? Agora, a zircônia, a gente sabe que ela em si é uma cerâmica que ela não é ácido tratável, né? Então, ela não é passível de sofrer corrosão química por um ácido para que você promova uma união química dela com a estrutura do dente. Então, o interior da zircônia ele deve ser limpo, com álcool. Alguns dentistas e alguns trabalhos também indicam a utilização do ácido fosfórico, muito embora a gente saiba hoje que o ácido fosfórico ele deposita uma capa superficial ali na zircônia. Então, assim, ele promove uma certa limpeza, mas se você for ver, depois dessa própria limpeza pelo ácido, ela acaba sendo perdida ali, mas é uma forma de se fazer. E algumas empresas têm produtos para isso. Aqui no Brasil, acho que só existe uma empresa que tem um produto para essa limpeza, que é o Ivoclean, da Ivoclar, que seria para utilização e para limpeza. Mas, basicamente, a utilização de um cimento que possua na sua composição monômeros fosfatados, né, que o exemplo seria o 200 da 3M, e a limpeza da estrutura ou do interior da coroa de zircônia. E o jateamento também em laboratório também é importante, né, da estrutura. Isso, porque daí aí você promove a limpeza da peça para ser enviada ao dentista. Mas assim, o que tem que ficar claro para o dentista, isso é um erro que eu vejo muito, sabe? E às vezes eu vejo assim, o dentista fala, eu vou fazer uma faceta de zircônia. Mas como que vai fazer uma faceta de zircônia? Isso não existe, porque se você não consegue colar a estrutura de zircônia na estrutura do dente, é um tratamento que ele seria inviabilizado. Mas é que o dentista, muitas vezes, ele não sabe nem o que ele está falando, entendeu? Ele não sabe, ele não tem essa comunicação com o laboratório, muitas vezes, de entender, às vezes, um princípio de certa cerâmica, que é para algumas coisas, de outras. Falta muito essa interação ainda. Por mais que a gente, como, às vezes, um formador de opinião, sempre diga para os dentistas, olha, o seu melhor parceiro é o técnico de laboratório. Então, porque o que acontece? A gente faz um trabalho que vai ser instalado na boca do meu paciente, o meu paciente ele não quer saber se eu preparei bem, se eu estou cimentando certo, se eu estou escolhendo o cimento certo. Ele quer saber do trabalho funcional e bonito dentro da boca dele, né? Então, Aham. o dentista em si, que trabalha com prótese hoje, ele é assim, claro, ele tem o seu papel ali na realização do caso, porque também se a gente não trabalha bem, envia um trabalho decente para vocês, o trabalho de vocês fica prejudicado. Mas o resultado final é muito dependente do técnico, né? Então eu falo para os dentistas, se você tem um técnico que você vai instalar uma cerâmica e você não gosta do trabalho, você tem que procurar os dois melhorarem junto,
né? Porque isso pode acontecer.